Fala aí. Olá. Ah, Vou... está a dar. Gente, isto não foi assim muito bem Tá. combinado entre mim e as minhas filhas, não é entre mim e a Jenny, porque, pronto, isto que eu decidi em tribunal na quarta-feira é que ele ia ter as meninas até às 7. Estava combinado fazermos isto até às 7 e é assim que vai ser feito. As meninas estão a chegar, vão aqui ir passar e dizer olá. Bem, Jenny, já estive a falar sobre ti? Apresenta-te, Ótimo. apresenta-te. Olá a todos. Primeiro é um gosto estar aqui, não é? Com a Carolina, madeirense também, como eu. Portanto, sou psicóloga clínica e da saúde. Fiz o meu estágio profissional na área da educação, portanto, numa escola, onde trabalhei com meninos com PHDA, com obviamente também com outras patologias, ansiedade, depressão. No dia de hoje, portanto, também tenho a especialização de autismo. Portanto, sou psicóloga, trabalho por conta própria, pronto, com várias patologias, desde PHDA, como autismo, como depressão, ansiedade, pronto, autoconhecimento, entre várias patologias. E pronto, aqui estou eu. E é isso mesmo. E o que é que nós vamos aqui falar? Dá um beijinho à minha filha. You okay? Yeah. Yeah, good. Yeah. I will speak to you in a minute, okay, baby? Okay. Okay. Bem, minha gente, o PHDA, não é? Sim, é. Também muitas pessoas ouvem como ADHD, que é tipo uma trend até aqui no TikTok. Ou TDAH, também é usado Sim, muito também no é. Brasil. O que é isso? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Quais são as coisas Ok. que começamos a notar? De uma forma geral, não vamos especificar meninos Sim. e meninas. De forma geral. Sim, exato, é melhor, de forma geral. Portanto, por exemplo, normalmente nós notamos mais em crianças. Acho que realmente, pronto, é realmente o público que nós notamos mais, e nomeadamente, por exemplo, elas não prestam atenção, ou mesmo têm dificuldade, por exemplo, a seguir instruções, às vezes também não concluem as tarefas. Porquê? Porque querem fazer tudo de uma vez, não é? Não significa que não sejam boas a fazer o que fazem, ok? Isto também às vezes é algum pensamento que as pessoas têm de errado, que as pessoas com PHDA não são inteligentes. Não, isso não é verdade, ok? O que significa é que as pessoas com PHDA querem fazer tudo de uma vez, portanto a atenção está distribuída em várias coisas, por isso acabam por não concluir tudo. E, ou seja, fica tudo por fazer. Portanto, querem fazer alguma coisa à cozinha e depois, olha, afinal lembraram-se que têm uma coisa na sala e acaba por tudo... pronto, por não concluírem as coisas todas. Também têm dificuldade em respeitar regras, às vezes também perdem as suas coisas, mas isto também, pessoas sem PHDA também, ok? Têm dificuldade muitas vezes em esperar pela sua vez, ok? Portanto, aquele momento de espera ali, sabendo que falta pessoas à frente também é complicado. E pronto, acho que é os sintomas assim que notamos mais. Sinceramente acho que é esses, acho que é os maiores, Sim. digamos assim. A falar também tagarelas. Não é? Muito, falar excessivamente, sim. Até Falar. as próprias pessoas diagnosticadas dizem que são tipo, aqui na Madeira, bicho de pesco, que é o bicho carpinteiro, pronto, porque não Não conseguem param. parar quietas, alguma coisa ali está a incomodá-las e tem que estar sempre a se mexer, a falar, por isso elas, as próprias pessoas autodesignam-se como bicho de pesco, realmente é verdade. Pois é. E tem apresentação diferente entre menino e menina? É assim, pelos estudos que eu também tive a ver, as únicas diferenças é que, por exemplo, nos homens, por exemplo, quando são crianças, nota-se uma diferença mais a nível, por exemplo, de hiperatividade. Eles são muito mais, por exemplo, do comportamento, enquanto que as meninas é mais desatenção. E isto nas escolas também nota-se isso. Porquê que os homens, por exemplo, são mais diagnosticados, desculpem, quando são mais jovens? Por causa mesmo disso, porque nas escolas as pessoas conseguem captar quem é que tem mau comportamento, portanto vão logo ali para a psicóloga fazer ali o diagnóstico e tal, e as meninas às vezes não são diagnosticadas. Porquê? Mesmo por isto, porque os sintomas são outros e são mais escondidos, digamos assim, que os meninos. Por isso é que muitas vezes as meninas são diagnosticadas em adultas, porque elas próprias notam que alguma coisa não está bem e que elas próprias autodiagnosticam-se e vão ao psicólogo para realmente comprovar e confirmar que têm esta perturbação. Ou então a Carolina conhece essa pessoa, depois diz, olha, dás-te bem Exato, comigo, sim. acho que tens TDAH, vai lá ver. Acho que tens, exato, Já aconteceu, duas amigas minhas foram diagnosticadas porque eu disse, olha lá, levaste as crianças para a escola estava fechada, perdes o telemóvel toda hora. Então ali existe um aumento significativo de adultos
a receberem um sim, diagnóstico agora. Existe aí um sim. boom enorme disso, do que está a acontecer. Eu vou aproveitar este momento para pedir às pessoas que tenham alguma questão, que queiram saber alguma curiosidade, que queiram fazer alguma pergunta sobre mais específica, podem deixar isto nos comentários, as nossas moderadoras depois vão fazer o pin das questões e nós vamos tentar esclarecer. Bem, acerca daquele assunto do apoio, o que é que podemos fazer a uma criança quando é diagnosticada? Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira ação? Qual é o primeiro apoio? O que é que podemos fazer? Primeiramente, eu acho, isto também é opinião sincera e minha, não é? Que eu acho que realmente, por exemplo, se ele está na escola, eu acho que devia haver uma maior formação também, e mesmo de ações de sensibilização por parte dos profissionais de saúde, quer seja psicólogos, quer seja psiquiatras, que estejam dentro da área, claro, fazer formação aos funcionários das escolas, aos professores das escolas, para que haja uma melhor atuação perante estes casos, porque nós vemos ainda, e não só com o PHDA, também vemos com o autismo, em que existe realmente uma falta de informação em como agir perante estas situações. E às vezes nós rotulamos, infelizmente, acho que a sociedade está mal a esse ponto, em que olham muitos para... por exemplo, os meninos com PHDA como mal comportados e que só merecem castigos e são os piores da turma. E eles próprios rotulam-se com isso. É por isso que a seguir há uma falta de autoestima. Por isso é que a seguir os miúdos próprios, não é, revoltam-se também e começam a ter crenças e pensamentos negativos. Por isso eu acho que também parte muito da escola. Também, como é óbvio, o apoio às famílias. Eu acho que também devia haver mais apoio às famílias, mesmo a nível de saúde mental, claro. Para quê? Também para guiá-las, não é? E saber como é que eu devo agir com meninos assim. Porque, ou seja, apesar de serem crianças, todas as crianças obviamente têm as suas manhas e as suas birras, e isso é normal, mas é sempre bom saber como agir de uma melhor forma para ajudá-lo da melhor forma possível. Portanto, eu acho que realmente é pegar aqui na escola uma maior formação, maior ações de sensibilização, também não entrar em desespero, obviamente, porque não é o fim do mundo, eu sempre digo isto, um diagnóstico não muda o mundo da pessoa. E é importante nós adaptarmos ao diagnóstico, adaptar ao nosso mundo, porque cada um de nós tem o nosso mundo, não é? Cada um de nós tem um mundo próprio. E acho que é importante não pensarmos que o mundo vai acabar, não, mas sim nós adaptarmos todas as coisas de acordo com o que foi diagnosticado. Porque nós somos todos iguais, acima de tudo. E acho que é importante também que pensemos dessa forma, porque acho que cada vez mais, infelizmente, está a haver estes rótulos de aquele tem aquilo, e pronto, aquele é o deficiente, pronto, isso também é uma coisa que eu, infelizmente, não tolero, porque... Felizmente. Sim, desculpa. Felizmente não tolero, porque realmente cada vez mais estamos a ouvir isso, não é? Mesmo às vezes até com professores ouvimos, funcionários. Por isso é que eu acho que cada vez mais nas escolas deve-se apostar nas formações, nas sensibilizações, em tudo, e mesmo a nível de família. Portanto, eu acho que são os dois polos, digamos assim, e mesmo com o aluno, claro. Claro. Com o aluno haver um acompanhamento frequente, claro, quer seja a nível de medicação, porque pode, não em todos os casos, sim, ok? Mas em casos de maior agravamento, principalmente do comportamento, acho que, obviamente, aqui a medicação é importante, mas também, obviamente, a psicologia. O acompanhamento de um psicólogo é importante, para que haja aqui uma melhor... ajudar também com a família, claro. Quando o psicólogo trabalha com o aluno, é sempre importante também ter essa noção. Quando o psicólogo trabalha com a criança, está a trabalhar também com os pais. Portanto, é ali uma junção de, ok, psicólogo, criança, pais. E está a dar este apoio em conjunto, não é? Estamos todos a trabalhar para o mesmo, para todos adaptarmos à situação, porque os pais também vão se adaptar, não é? Para conseguir ajudar aqui nas rotinas, a dividir tarefas, portanto, algumas coisinhas que os pais, em conjunto também com a psicóloga e com o próprio aluno, vamos fazendo para conseguir, fazer com que o mundo daquele menino ou menina seja mais positivo, não é? E que viva de uma forma mais positiva. Eu a isto só posso acrescentar que os planos que vão ser postos em prática são todos diferentes. Vocês não podem agarrar no plano do Joãozinho e pôr na Maria, porque não vai resultar. Tem que ser uma coisa bem personalizada, tem que ser uma coisa para aquela criança em específico, e temos que ter uma mente aberta que não há uma pessoa com TDAH, com PHDA, igual à outra. Exatamente. Não há. São pessoas diferentes. Há pessoas que têm um bocadinho mais sensibilidade na parte sensorial. Há pessoas que têm um bocadinho mais sensibilidade na parte da textura, mesmo que seja sensorial, ou sei lá. Existe muitas coisas que podem diferenciar os alunos neste aspecto.
A parte da escola deveria haver formação desde as pessoas que servem a comida Sim, tudo. às funcionárias que estão ali só para manter as crianças seguras, aos professores, aos diretores, a toda a gente devia ter como parte de um treino anual, porque as coisas depois Sim, também vão-se, não é? Vão-se, como é que se diz? Vão-se adaptando e vão mudando, as regras vão mudando, a informação é diferente. Acho que devia ser um treino anual, nem que fosse online, que as pessoas tivessem que sim, sim. fazer, ouvir falar do assunto, perceber que aquelas crianças não vão entrar pela janela porque apetece. Aquela criança Exatamente. poderá entrar pela janela porque não tem a noção das regras sociais, como nós temos. Eu não tenho muitas, mas pronto. A minha experiência, eu tenho TDAH e a minha filha tem TDAH, é PHDA. Sim. E somos completamente diferentes. Pois, exatamente. Somos completamente diferentes. Se eu sofri imenso, não sofri imenso no âmbito de. Eu nunca me senti assim discriminada, porque também não sabia o problema. Aí está. Claro, Quando eu era sim, mais também não nova. tinhas informação. Exato, exato. Claro. Hoje em dia, com a informação lá fora, nós vamos ler e eu, bem, era mesmo isto. Fui chamada de malandra. Não é burra, mas pronto, podia ser melhor. Em vez de tentar pensar se eu estava mesmo ali presente na sala. E eu Exato. às vezes não estava. Eu estava ali a olhar para a professora, mas a minha cabeça não Estava no outro estava. lado. Sim. Não estava. A apresentação dos meninos e das meninas é mesmo essa que ah, a Jenny falou. Os meninos são muito mais expressivos e é uma coisa mais visível, embora Sim. eles também tenham a parte cognitiva, digo eu. Mas as meninas, vê-se mais, as meninas bem comportadas, depois ficam esquecidas, têm um diagnóstico tardio. Normalmente é aos 11 anos, se não me engano. Sim. Corrijo se estiver errada. É. Mas os meninos é pelos 7, 8 anos têm um diagnóstico, que é quando começam a escola, as meninas têm aos 11, se tiverem. Pois. Portanto, fica complicado levar uma menina a um médico cedo, mesmo que vocês tenham já visto alguns comportamentos. Mas é isso, isto é um trabalho que tem que ser feito com psicólogos a acompanhar, com às vezes até o psiquiatra a acompanhar, Sim. com a escola, o professor, a professora, as funcionárias. Não pode haver discriminação, gente. Se vocês souberem que houve discriminação, que usaram a palavra de deficiente para se dirigirem aos vossos filhos, sobrinhos, primos, não interessa quem é, vocês têm todo o direito de pedir um livro de reclamações. Exatamente. E são psicólogas como a Jenny, que agora é uma geração mais nova, que vai tirar esta ideia de usarmos este tipo de palavras e de andarmos a tratar destas pessoas da maneira como andamos a tratar há 40, 50 anos atrás. É este pessoal novo. Temos que investir no pessoal novo, É, verdade. não é? Concordo, porque é. Porque É vem como eu com digo, outra mentalidade. exatamente, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Porque tu vais, Deixa- tu vais dizer a uma pessoa adulta PhD aulas, não faz ideia do que seja, não é? É por Pois isso que não. muitas vezes. Por isso é que muitas vezes nós vemos pessoas de mais idade, não é? Quer dizer, há pessoas que não é? Mas a grande parte chamar deficientes a este tipo de pessoas. Não. Por exemplo, nós vemos mais, ou mesmo, por exemplo, autismo, nós vemos muito mais no autismo, em que eu já vi mesmo pessoas a dizer que ele é deficiente. Mas é que isso é inadmissível, pessoal. É muito Vocês estão, inadmissível. porque vocês pensam que eles não estão a ouvir. Eles são uma Exato. esponja de absorção e isso dá um efeito de. Como é que eu digo? Knock effect, que eu penso sempre em inglês. Um efeito de deitar abaixo a autoestima daquela criança. Por meses, por anos, aquilo vai ter consequências. Se uma criança ouve, eu sou deficiente, eu não consigo, ele não vai conseguir. Pois, exatamente. E depois isso vai influenciar muito a autoestima. Por isso é que nós vemos adolescentes com muita baixa autoestima, com depressão. Cada vez mais vemos jovens com pensamentos suicidas, infelizmente, e muito por causa disto, dos comentários que vão vindo. Às vezes um comentário que pensam que é na brincadeira. É na brincadeira, mas na hora da verdade não é na brincadeira. Porque aquele nem leva aquela formação para casa, fica a pensar sobre aquele comentário, dorme a pensar naquele comentário e pronto. Isso vai ajudando ao que a baixa autoestima, pronto, aquele tenha baixa autoestima e que vai cada vez mais tendo pensamentos negativos sobre ele mesmo. Pois é.
E a autoestima depois vai ser um fator decisivo se aquela criança vai para a universidade, se vai seguir os Exatamente. seus sonhos ou não, porque nós Exato. já sabemos e estamos carecas de falar aqui sobre o assunto, quantas pessoas bem-sucedidas, pessoas Uhum. famosas, cientistas, que têm estas patologias e chegaram lá Exatamente. na mesma. E até chegaram lá com uma vantagem muito grande, porque estas pessoas conseguem ter uma capacidade de criatividade muito grande. Muito grande, sim. São Muito pessoas grande. com dom. É preciso encontrar qual é o dom. É deixar a É. criança descobrir qual é o dom. Deixa eu tentar ler aqui umas coisas. Tem pessoas que aqui, boa noite, eu tenho um adulto com dislexia, autismo e hiperatividade. Tem as três patologias. Uhum. A ter uma Pronto, fácil isto por acaso eu ia falar, é assim, é normal que às vezes haja, pronto, nós em psicologia chamamos de comorbilidade, que é, por exemplo, uma pessoa ser diagnosticada com perturbação de hiperatividade, déficit de atenção e também dislexia e autismo. Portanto, é muito normal, digamos assim, haver esta ligação de, ok, ter dislexia, ter autismo e ter perturbação de hiperatividade déficit de atenção. Às vezes, porquê? Porque os sintomas, digamos assim, e sinais são muito parecidos também. E por causa dele ter, por exemplo, perturbação de hiperatividade, irá ter a seguir a de perturbação de dislexia, por exemplo. Porque uma coisa leva à outra. Por isso, muitas vezes É, é normal. é dentro da parte neurodivergente que eu já É, pesquisei. exato. E existe a palavra, eu disse. Não, não Existe a disseste. palavra. Ah, Neurodivergência existe. existe. Existe, Ah, existe. boa, Então eu já posso viste? continuar a usar. Já estavas Neurodivergência bem. é uma palavra em português e inclui todas as pessoas que são neurodivergentes, que têm autismo, que têm PHDA, têm dislexia. Essas são, como a doutora Uhum. Jenny estava aqui a dizer, são patologias que cruzam-se imenso. Exato, sim, sim. E às Sim. vezes até há diagnósticos que não são certeiros, que são diagnosticados com uma coisa e às tantas têm outra, porque a Exato, apresentação é muito parecida. exato. A dislexia, normalmente acho que são, eu não me lembro bem dos números, mas atenção, eu decoro números porque eu tenho TDAH. Eu Exato. Isso não é fácil. acho que era 1 em cada 5 pessoas diagnosticadas com PHDA têm dislexia ou discalculia ou outra Pois, vertente. sim. Portanto, a quantidade é grande. A quantidade é Uhum. grande. E às vezes também isso não faz com que o vosso filho, filha, familiar, amigo seja menos capaz por ter dislexia. Exatamente. Eu ainda estou em fase de processar essa informação. A minha filha tem dislexia, foi diagnosticada em outubro. Eu já sabia que ela tinha dislexia, mas ouvir por um profissional de saúde é diferente. É diferente. Uhum. Desconfiar e ter a certeza é diferente. E nós pensamos, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Usem as tecnologias. Agora existe tanta coisa que vocês podem instalar nos vossos computadores, não só para a dislexia neste caso, mas eu posso vos dizer que existe software para pessoas autistas, existe software para pessoas com PHDA, dislexia. Vocês instalam no computador ou no tablet da vossa criança e isso vai melhorar toda a forma como aquele computador trabalha, vai filtrar palavras que não são necessárias, que só vais confundir, mas eu posso ler um bocadinho mais sobre o assunto se vocês quiserem, se for isso um assunto que vocês queiram falar. Tenho aqui uma pergunta. Luísa, ela diz, quando o diagnóstico é feito numa fase adulta, que tipo de tratamento será o melhor? Ok. Portanto, em relação à adultez, portanto, existem vários que podem ser feitos. Por exemplo, na área da psicologia, com o psicólogo, podemos ter a parte da psicoeducação, que é, neste caso, profissional de explicar o que é a PHDA, ok? Como é que se manifesta. Também existe, dentro da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental. Aqui, nesta terapia, o que é que nós fazemos? Primeiro nós trabalhamos aqui, por exemplo, a parte da atenção, não é? Portanto, o planeamento, ajudar aqui nas tarefas, por exemplo, às vezes nós fazemos também ajudarmos, se a pessoa vai ter dificuldade em se concentrar em algo, por exemplo, lembretes escritos, post-its, não é? Esses post-its também vai ajudando a definir também objetivos, definir prioridades, tentar também organizar, por exemplo, uma agenda. Pronto, isto tudo pode ser feito com a terapia cognitivo-comportamental. Também ajudar, obviamente, na parte da ansiedade, na parte da depressão. Porquê? Porque está muito também, às vezes, presente em pessoas com PHDA. Existem outras ajudas, que é, por exemplo, o neurofeedback, mas isso já não é usado pelo psicólogo. Portanto, isso já é, portanto, neste caso é com o neuropsicólogo ou neuropsiquiatra, portanto já não compete a nós. Mas eu acho que, portanto, quer seja a medicação,
A medicação também é importante, ok? Dependendo dos casos, é importante. Por isso é que eu digo, antes de inventarem-se e tentar já logo... Não, tentar perceber que tipo de PHDA, porque existem 3 tipos, também é importante também vermos isso. O quanto é que influencia no dia-a-dia também. Tentar ir com o profissional, não ir ao Google pesquisar, não ir ao chat GPT. Por amor de Deus, não. Por amor de Deus. Porque isso é um erro, está bem? Porque se for assim, nós todos temos PHDA. Pois é. Portanto, não façam isso. Bem, o que eu posso aconselhar é que vão ler artigos Sim, artigos oficiais. Mesmo, sim. Estudos. Nada, é isso. Estudos mesmo científicos comprovam as coisas. Não ir ao Google, olha, tenho isto, o que é que pode ser? Não, é um pode cancro. ser 1001 coisas. Esquece. Não, é mesmo, é o cancro. O Google vai-vos diagnosticar com a pior coisa que houver na lista. Ai, acredito que sim. Por isso, não, é melhor irem diretamente com o profissional de saúde. Tem dúvidas? Vai, não tenham vergonha de ir a um psicólogo, a um psiquiatra, dizer eu tenho isto, qual é o melhor tratamento? Como é que me pode ajudar com isto? Pronto, e nós estamos cá para ajudar, claro, da melhor forma possível. Pronto, sim. Eu acho que realmente é isto que é mais importante, sim. Para um adulto, acho que o planeamento e tentar começar a ensinar o adulto a gerir bem as prioridades. As prioridades. Quais são as prioridades? Quais são as coisas que podes deixar para depois? Quais são os teus objetivos? O que é que tens em mente agora? Porque nós adultos, nós temos 10.000 ideias ao mesmo tempo. E depois nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E depois corremos. Exato. Vamos para a parede e depois não fazemos nada. Por isso é que é importante o planeamento, é importante a organização, ver as prioridades, o que é que eu tenho que fazer primeiro. Tenho que fazer esta tarefa, ok, então pronto. Tentar sempre pôr por prioridades. E muitas pessoas pensam que é impossível, porque, não, tenho esta perturbação, não vou conseguir. Vão conseguir, sim, mas tem que ser com o apoio necessário. E quando eu digo apoio necessário, não é só do profissional de saúde, mas também da família. Por isso é que eu digo que é sempre importante haver informação dentro da família. Porque, obviamente, se não estão numa rede de apoio que os apoiem, então é muito complicado conseguir ver resultados. Claro. E, por exemplo, aqui numa situação de uma criança que tenha ADHD, PHDA, hiperatividade déficit de atenção, às vezes essa criança já está a mostrar há 20 minutos, há 30 minutos, há 40 minutos, que já está a ficar um bocadinho irritada. E porquê que será? Pode ser por causa da luz, que está muito forte, pode ser porque as pessoas estão a falar ao mesmo tempo que a televisão, pode ser por 1001 coisas, e vocês têm de tentar entender quando é que chega a esse ponto e o que é que vocês podem fazer para mudar, para não chegar àquele ponto da criança ter uma grande birra, porque acontecem os meltdowns, as birras. As birras acontecem não é porque a criança é mal educada, é porque a criança já está completamente desregulada. E como eu digo, as birras é uma forma da reação, porque assim, as crianças obviamente não conseguem mostrar e não conseguem explicar o que é que estão a sentir, não é? Portanto, as birras é a explicação que elas têm, unicamente, para explicar como é que se estão a sentir. E que alguma coisa se estão a incomodar. Ou porque estão fartas de alguma coisa, ou porque não querem ir ali, ou porque querem já ir para casa. Portanto, e é importante nós entrarmos no mundo dessa criança. Sim. Portanto, não é elas entrar no nosso mundo, porque uma pessoa com PHDA nunca vai entender o nosso mundo. Por isso é nós importante tentar entrar da melhor forma, também não invadir, não é o espaço dela, mas tentar entrar no mundo delas, para que nós também consigamos perceber como é que podemos ajudá-las da melhor forma. Pois, claro. Porque às vezes as pessoas acabam por brigar, acabam por altear a voz, acabam por falar mais alto, mais agressivamente, e isso é o trigger, é mesmo o gatilho para a criança ficar ainda pior. E eu sei que às vezes é difícil nós ouvirmos isto e ouvirmos, se calhar eu não estou a fazer bem, não fiz bem, não lidei bem. Não importa se lidaram mal até agora. O que interessa é que vocês estão aqui, estão a ouvir e estão-se a informar e podem ir ler sobre o assunto, porque há realmente blogs fantásticos que dão dicas como de-escalate, como tirar aquela criança daquela zona laranja, daquela zona vermelha e trazer para a zona verde. O que acontece nas escolas é isso. Pela falta de formação, como a Carla estava aqui a dizer, pela falta de formação, que não há, a forma como abordam as crianças. Imaginem vocês já estarem num estádio de futebol o dia todo. Eu só posso fazer esta comparação porque é aquilo que eu sinto. Vocês estão num estádio de futebol com um jogo já há 20 horas. É isso que vocês sentem. E depois, no final do dia, vocês já estão tão frustrados, e têm funcionário a gritar com vocês.
Ela grita, é um grito mesmo agudo, aquilo magoa. Exatamente. É como eu posso escrever, magoa. A vossa reação vai ser uma reação mais espontânea e que não era uma reação que se calhar iam ter que se não tivessem estado naquele campo de futebol, que é a escola, com aqueles barulhos todos e com aquela estimulação toda. Mas se a funcionária tivesse percebido que aquela criança já estava, exatamente. já tinha retirado a criança dali e pronto, e levado para um sensory room. Eu não sei se existe quartos sensoriais ou salas sensoriais nas escolas portuguesas. Isso é uma questão. É assim, né? Vou dar o exemplo aqui na Madeira, não é? Portanto, aqui na Madeira, algumas escolas já estão a inserir, principalmente, pronto, aqui nós chamamos de sala Snowsland, que é muito usado para autismo. Mas Ok. penso que também, pronto, PHDA também pode ser, pronto, também podemos usar, claro que sim. Sim, e até com crianças que às vezes estão a passar por uma fase assim menos Não tem boa. que ser com a perturbação, exatamente. Sim, Não tem sim. que ser diagnosticado, claro. Mas é bom que já estão a pôr isso mais em prática, luzes sensoriais, brinquedos sensoriais, e é um quarto que não é uma sala, eu digo que é um quarto, porquê? Porque aqui na Inglaterra é mesmo um quarto, tem um sofá, tem uma televisão, tem assim um ambiente mais familiar, não é cadeira e secretária. Sim. O meu filho tem 21 anos, foi diagnosticado aos 6, vou tentar ler aqui alguma questão, que já temos aqui imensas. Deixa-me voltar aqui para trás. Autistas ouvem muito bem. Pois ouvem como o irmão ouve muito bem. E se ouve. Mesmo quando estão nas suas tarefas e pensamos que estão distraídos. Diz aqui É Andy. verdade, sim. Eles ouvem tudo. Muito, Não vale a pena andarem à volta da criança a achar que a criança não está a ouvir. Eles A ouvem criança até está. demais, não é? Ouvem até demais. É. tudo. Ouvem bastante. É. E depois tem uma audição seletiva. Exato, sim. Tem. A minha tem um autismo porque eu descobri. Olha, Petra, o meu irmão foi diagnosticado com autismo já depois dos 20 anos, porque também eu e a minha mãe descobrimos, porque até lá era só deficiente. Porque ele já tinha feito imensos TACs, já tinha feito imensos exames. Eu lembro-me de ir com a minha mãe para ele fazer um TAC. Ele não se mexeu, gente. Ele não fala. Mas, Ele não fala. Ele não se mexeu. Ele portou-se melhor do que muitos adultos. E o resultado é que tem um cérebro completamente normal. É tudo normal. E ninguém sabia o que se passava com ele. Porque ele agora vai fazer 42 anos este ano. Então imaginem. Há 40 anos atrás, ninguém sabia o que era. E exatamente. continuava o Cícero a ir ao médico, já com os seus 20 anos, e ninguém se interessava em fazer um diagnóstico oficial. Então fomos ao médico e dissemos, olha, ele tem autismo. Foi logo. Não é? Fantástico, fantástico. Como é que descobrimos estas coisas? Eu tenho PHDA, transtorno de bipolaridade, depressão, bipolar, ansiedade, pânico e nervosismo. Nicole, precisas da nossa doutora aqui. Estou aqui disponível, Nicole. Precisas da Jenny. Não passem por estas dificuldades todas sozinhos, sem ter um acompanhamento. Sim, é muito importante haver um acompanhamento, realmente. E Tem- não, ir a um psicólogo não é para loucos. Ir a um psicólogo não é para malucos. Por favor, tirem essa ideia da cabeça. Ir a um psicólogo é igual. É a Ir ao mesma dentista. coisa que ir a um dentista, exato, que ir a um médico especialista porque tem dor de barriga. É como eu digo, se nós vamos a um médico, não, por exemplo, nós vamos às urgências porque temos uma dor muito forte ou porque temos febre. Porquê que também não vamos a um psicólogo porque estamos a sentir em baixo? Portanto, deve A ser, ideia é a mesma. devemos mudar a mentalidade porque infelizmente as pessoas acabam por realmente, às vezes, né, por ter realmente o suicídio aqui em mente e pronto. E Infelizmente, eu acho que até o investimento, porque eu já ouvi o Beto Ribeiro, é uma pessoa muito famosa no Brasil, eu já ouvi o Beto Ribeiro dizer que ele faz terapia. E está tudo bem com ele, mas ele faz Exato. terapia. Ele tem um canal que ele conta crimes de violência doméstica e não só, mas ele faz terapia. E ele aconselha toda a gente a fazer terapia, estejam bem ou não. Por Não acaso- vai-vos fazer mal nenhum. Sim, por acaso eu tenho vou partilhar aqui também a informação. Eu tenho uma cliente que, pronto, nós habitualmente na primeira consulta é normal, pronto, conhecemos uma à outra, não é? E eu também tentar perceber o motivo que a trouxe cá. E ela disse-me logo, olha, eu não tenho nenhum motivo. O único motivo é porque eu quero realmente ser acompanhada, porque eu acho que é um bem para mim mesma estar a ser acompanhada com a psicóloga. E pronto, e ela está comigo porque sente essa necessidade, porque quer se conhecer melhor, porque quer estar, de certa forma, estar com alguém, não é? E ser orientada por alguém a nível profissional, mas ela não tem nenhuma perturbação, ela não tem nenhum diagnóstico. Às vezes só Portanto, precisamos da pessoa que nos mostra o caminho correto. Dê as Exatamente. ferramentas. Sim, exatamente. Que nos dê as ferramentas para sabermos lidar com as situações poder quando lidar elas com as acontecem. coisas. Claro, Exato. claro.
Aqui perguntam: quem tem déficit de atenção tem hiperatividade ou pode ter só déficit de atenção? Este é Olha, boa o problema do nome. O problema do nome. Boa pergunta. É assim, por acaso, eu já sabia que iam perguntar isso. É assim, de acordo com os estudos e de acordo também com tudo, portanto, a perturbação, a hiperatividade e déficit de atenção pode ter 3 diagnósticos, ok? Ou só desatento, portanto, só ter a parte da desatenção, ou só ter a parte da hiperatividade e impulsividade, ou a ter os dois. Portanto, a pessoa pode ter dificuldade, neste caso, a perturbação na parte da desatenção e na parte da hiperatividade. Ok? Portanto, não significa que por ter PHDA tem impulsividade e tem desatenção. Não, pode ter apenas uma destes sintomas, digamos assim. O nome é que não está correto, nós já falamos aqui. Exato. Eu e a Jenny já falamos sobre isto. Nós não concordamos com o nome da patologia, porque é um nome muito vasto. E às vezes as pessoas não têm a parte da hiperatividade e são só desatentos. E não é de todo uma falta de capacidade de concentração. Acho que existe um dos grandes comportamentos de pessoas que têm TDAH, chama-se hiperfoco. Exato. Nós focamos-nos numa coisa e não há quem nos tire o foco dessa coisa. E normalmente até são pessoas bem-sucedidas quando conseguem encontrar aquela coisa que têm dom para. Deixa eu ver aqui outra questão. O meu filho tem PHDA inatento, nunca foi diagnosticado mais nada. Tomou medicação, eu não queria muito. Ela deve estar a dizer, Catarina, estavas a dizer que o teu filho foi diagnosticado. Tem PHDA inatento e foi pedido para tomar medicação. Não percebi a pergunta. Tenta formular a pergunta se conseguires, Catarina. São mãe de meninos com PHDA diagnosticados. Meninos. Ela está no plural aqui. Valente, Ana. O meu menino tem THDA com impulsividade. É normal que ele nem dormir fica quieto. É. Sim, é normal. Ela está aqui a perguntar. A Marina Rodrigues perguntou se era normal a criança ser bastante mexida à noite. É normal, sim. Não sei se queres falar do... Não param, eles não param. Eles não param, é verdade. É como eu digo, é bicho de carpinteiro ou bicho de pêssego, tem sempre a bateria carregada, até mesmo à noite. A minha filha até à noite ela mexe também bastante, mas ela dorme bem. Nunca tive problemas em relação à parte do sono, mas sei que há pessoas que têm. Agora, é importante ver, por isso que eu estava também a dizer, é ver também se ele não dorme, ou seja, ver também a razão dele não dormir, ou seja, porque por exemplo, ok, que a PHDA é normal ter este comportamento e estar com dificuldade em adormecer, mas é importante também ver o quanto isto está a influenciar o dia a dia, portanto, se não é preciso haver aqui medicação, se não é preciso haver aqui um apoio psicológico, portanto, é importante também ir à procura de respostas, ok? A Catarina depois disse, o meu filho só tomava medicação em período escolar. Isso é bastante comum, embora aqui na Inglaterra já não se esteja a tomar muito essa medida. Eu acho que a medicação aqui já está a sair a tempo inteiro. Já está a ser, ok. Mas eu sei que há países que ainda continuam a sair só na altura escolar. Não sei como é que é na Madeira. Pois aqui eu acho que é assim, os casos que eu acompanhei, mesmo nas férias eles tomavam medicação. Pois, portanto, não é só na escola. Isso tem vindo a mudar já há alguns anos, mas sei que antigamente era só na fase escolar. Falta de formação é geral para várias perturbações. É verdade, Ana? Pois, é verdade, sim. E se nós não tivermos formação, se nós não soubermos do que é que se trata, não vamos saber lidar com aquela criança e aquela criança não vai se sentir inserida como deveria se sentir. Exatamente. São crianças como as outras. Só precisam de uma maneira de falar. Às vezes mais pausado. Basta falarmos um bocadinho mais pausado e já faz a diferença toda. Novamente, temos que saber qual é o tipo, com quem é que estamos a lidar. O João não é igual ao Pedro. Exato. Um exemplo. A minha filha este ano entrou no 10º ano. E sempre foi colocada numa turma mista. Este ano foi preciso mudar de escola para, deixa eu ver aqui a Joana, inserirem num grupo de meninos de NEE. Necessidades educativas especiais.
Boa, eu não sabia. E agora tem horário adequado para ela. Tem um estágio, deixa eu ver se eu consigo aqui acompanhar. Tem um estágio, felizmente conseguimos encontrar uma psicóloga e uma pedopsiquiatra 5 estrelas. Aliás, somos de Setúbal e a partir do mês que vem vamos sair daqui. Deixa eu acompanhar, onde é que ela está? Porque isto fica dividido, os comentários, não sei se tens acesso. Sim, estou. Vamos sair daqui. Acho que não tem mais algum Ela não comentário. escreveu mais, né? Não. Mas pronto. E foste à procura, não foste? Tens que ir à procura. Tens que ir à procura. Vocês têm que ser mais proativas, têm que ser sim. ativas. Se vocês têm que ser a voz das vossas crianças, porque efetivamente eles não sabem aquilo que têm à disponibilidade deles para ajudá-los. Exatamente. Os pais têm de ser a voz das crianças e têm que tentar com que as coisas na escola sejam ajustadas. Existe uma lei europeia que é contra a discriminação com pessoas com certas e determinadas patologias e que obriga na parte do trabalho e tanto na parte escolar, no âmbito de trabalho e no âmbito escolar, que haja a obrigação de adaptação se for necessária. É uma obrigação das escolas, é uma obrigação do vosso trabalho adaptar, a fazer adaptações que sejam necessárias e que se justifique. Exatamente. Boa noite. O que fazer quando está na fase, no início da menopausa e começa a ter um bocadinho de ansiedade? Bem, é normal, eu nunca estive na menopausa, na verdade, mas é normal nesta fase, também devido a tudo, não é? Todos os sintomas e a tudo o que se passa, que também o nosso psicológico também esteja afetado, ok? Portanto, não é só a nível físico, também é normal que esteja mais nervosa, é normal que esteja com os calores, é normal que fique ansiosa, portanto, é completamente normal. No entanto, se está a ver que realmente esta ansiedade está a influenciar, é como tudo. Portanto, se está a ver que a ansiedade está a influenciar no funcionamento diário da sua vida, é importante que tente perceber o porquê, não é? Qual é a razão, mesmo porque pode ser dessa fase, mas também pode ser de algum acontecimento que tenha-lhe causado, ou pode ser de outra situação. Portanto, é sempre importante buscar respostas. E como? Através dos profissionais de saúde, claro, entrar em contato diretamente. Claro. Aqui a Marina diz novamente que o filho fala sozinho a dormir e é sonâmbulo. Okay. O cérebro continua, o corpo para. Mas o cérebro continua. Mas ele está a descansar. Exato, sim. Eu tenho duas meninas com dislexia, uma grave e outra ligeira. Inês, podes partilhar alguma coisa que tenhas adaptado, que tenhas feito ou que esteja a ser feito em âmbito escolar? Exato. Para a tua filha lidar com isso melhor, porque as outras seguidoras também aqui podem ler e podem aproveitar as dicas. As crianças que se mexem muito, eu posso dar esta dica porque eu acho que é fantástica. A minha filha mexe-se muito na sala, mas ela nunca foi chamada a atenção, nem uma vez que fosse. Ela é bem comportada, mas mexe muito o que eu faço. As pessoas que me seguem já sabem que eu estou sempre a mexer com as mãos. Eu tenho desligado o microfone para ouvir a Jenny falar, porque senão eu estou sempre assim, estou sempre a mexer. E isto, a criança vai buscar a caneta, a criança vai buscar o lápis, a criança vai buscar a borracha e faz buraquinhos. E isto, por cima da mesa, vai tirar a distração, vai tirar a atenção para o professor. O que é que o professor fez? Inteligente. Vocês sabem aqueles autocolantes de velcro? Toda a gente sabe o que é o velcro. Tem a parte suave e tem a parte mais... tem uma textura mais áspera. Sim. Ele pôs um quadradinho de velcro da parte áspera colada debaixo da mesa e sem ninguém ver. Ele depois disse à Naya que tinha isso debaixo da mesa. Ou seja, os colegas não sabem que ela tem aquilo debaixo da mesa. Não há discriminação. Ela não está a ver para estar a mexer naquilo. Não está a ver, não precisa de se distrair. E está ali a olhar para o professor. E fica mais focada. Mas está a ter aquela parte sensorial debaixo da mesa que ninguém está a par. Pois. É uma dica que eu não conhecia. Este professor surpreendeu-me bastante com isto. Isto é uma dica e acho que é fantástico. E funciona, porque quando ela muda de mesa, ela diz ao professor para trazer o coisa com ela. Ela quer o velcro debaixo da mesa. Pessoal, eu posso-vos pedir, por favor, quem está aqui, sigam aqui a continha da Jenny, para que um dia possamos fazer uma live com ela assim, mais presente.
Até ela ter os 1000 seguidores aqui no TikTok, não podemos fazer a live com ela mais presente, só temos aqui a voz dela. Portanto, sigam a Jenny aqui, se faz favor, sigam a continha dela. A Marina continua a dizer: ele vê a perspectiva de um puzzle, em vez de pôr em cima dele, ele vê de lado. Isto tem contexto, deixa-me ver se tem aqui uma coisa. Eu já vou com ele ao psicólogo, ok. Mas isso é ótimo, isso é ótimo. Porquê que uma criança autista rejeita muito o carinho, um beijo ou um abraço? Pois. Bora lá, Jenny. Ora, nem mais. Por acaso eu estava à espera que alguém perguntasse, não é? Mic drop. Portanto, os autistas, é assim, habitualmente, não é? Têm esta dificuldade em criar relações a nível de socialização, mas não é. Por isso é que eu digo, às vezes não significa, e às vezes as pessoas, por exemplo, na escola eu via muito isso, porque vem um autista e ele gosta de tocar, não é? Porquê? Mas ele só faz isso a pessoas que ele gosta, portanto, não é qualquer pessoa. Ele vai lá e toca, só que assim, há pessoas que não gostavam desse toque, porque ele vinha imediatamente e tocava. Mas os autistas só fazem isto, por isso é que eu digo, é raro. Só tocam, só abraçam, só beijam, se realmente sentirem carinho por aquela pessoa. Porque habitualmente eles não tocam, eles não gostam do beijo, porque é uma característica deles, está bem? Portanto, a parte da socialização é uma característica dos autistas. No entanto, cada autista é cada autista. Portanto, há autistas que gostam de socializar, portanto, que os abraços e depende também, obviamente, da família, claro, não é? Eles conseguem muito facilmente. No entanto, há autistas que não, ok? Tem muita dificuldade na socialização. É um dos mais sintomas, digamos assim, não é? E sinais de autismo é mesmo não querer esta socialização. Esta dificuldade na interação social, realmente. Mas vão tentando interagir de outra maneira, portanto, com gestos, no mundo deles, não é? Mas não tocando, não havendo este toque. Por certa forma vocês estão a invadir também o mundo deles, não é? E de certa forma eles não se sentem também bem com isso. Portanto, por isso nunca devem obrigar também os autistas a terem esse comportamento de tocar, de abraçar, de beijar. Se eles tocarem, ok, ótimo, significa que estão à vontade para isso. Mas não digam eles, olha, toca, olha, dá um beijo naquela pessoa, porque para eles aquilo é muito, ok? Vocês estão a pedir uma tarefa muito forte para eles, portanto não o façam. E é isto. Meu Deus, o meu irmão não dá beijos nem abraços a ninguém. Pois é isso. Ele às vezes vem e dá assim a mãozada, mas é assim muito leve. Exato, é uma coisa também muito sensorial, não é, Jenny? É. É uma coisa sensorial. É a nível de sensores, por exemplo, o nível também do som. Como tu falaste também há dias, não é? Portanto, usar aquelas proteções, digamos assim, nos ouvidos para não estar ali, porque no mundo dos autistas, é como eu digo, tudo faz confusão, portanto eles ouvem tudo, eles ouvem os sapatos, eles ouvem o animal que está na rua, eles ouvem tudo mesmo, ouvem a mãe que está a falar, ouvem o micro-ondas que está a rodar, ouvem a panela que está a ferver, tudo. Eu ouço. É muitos sinais, é muitos estímulos ali, por isso é normal que também obviamente se incomodem, não é? E que não estejam, e às vezes há aqueles comportamentos que chamam-se, agora está-me a faltar o nome, mas é de repetir, por exemplo, as mãos, gestos com as mãos, Flapping. Saltar, pronto, aquilo é normal e é isso. Exato, e eles fazem muito isto. E vão para um lado e para o outro e saltam. E pronto. O meu irmão abanava-se, ele agora já não faz tanto. Exato. Isso é uma maneira deles se acalmarem também. É. Quando vocês veem uma criança a trazer, se vocês têm uma criança autista que, por exemplo, faz isto e faz um som, há crianças que fazem, e esse som depois vai trazer uma birra, vocês têm que cortar já aí, quando ele está a fazer esse som, e tentar entender Exato. O que é que está a incomodar a criança. Não deixar chegar a esse patamar. A parte do carinho e do afeto e do beijo e do abraço, eu acho que, em regra geral, não devemos obrigar as crianças de todo a terem algum tipo de afeto com outros adultos, se não for eles a quererem fazê-lo. Em relação aos autistas, sim, podem pedir para dar um beijinho, se ele quiser dar, se não quiser, eu diria para não esforçar, porque depois também, se o autista entende que aquilo é um comportamento completamente normal, atenção, depois pode deixar essa criança um bocadinho vulnerável.
Exatamente. Entendem? Então é sempre dar espaço à criança também de decisão no ao espaço privado dele. Óbvio. Uhum. Existe aquela linha que depois também tem que ser ensinada. Mais uma vez, isto funciona para ambos os lados. A criança tem que entender que as pessoas adultas têm aquele espaço que é o espaço íntimo e ele também tem esse espaço que é respeitado. O Exatamente. que acontece é que às vezes as pessoas, pronto, não têm essa informação e essa informação é dada quando vão ao psicólogo. Pois, Quando vão ao psicólogo. É com informação que se muda é tudo. com informação, exatamente. Porque que um autista não dorme mesmo com medicação? Essa questão eu te diria que é um bocadinho vaga, porque o meu irmão dorme, mas depende muito também da schedule, da rotina de sono que ele está a Exato. ter. Não é só com como digo, autistas. às vezes não é. Por exemplo, muitas vezes acontece é com o sono, como eu estou a dizer, e não só com o autismo, PHDA, o que for, que às vezes não há um bom sono por causa da rotina, por causa da vida diária, o que é que fazem, o que é que não fazem, o que é que deixam de fazer, e é por isso que é importante haver também a formação aos pais, porque os pais realmente são aquela rede de apoio que precisam de ajudar a criança a ter um melhor funcionamento. E é isso. Agora estamos a falar no autismo, porque realmente eles intercalam-se de uma maneira Sim, fenomenal. muito. Sim, A sim. rotina, meu Deus, gente. A rotina já começa desde criança, desde bebê. Eles já mostram que não ficam felizes se a rotina for quebrada. Ou então, se vocês quiserem quebrar a rotina, porque toda a gente tem que quebrar a rotina. Toda a gente vai a uma festa, toda a gente sai da rotina, vai de férias, fica noutro sítio. Existe uma preparação que vocês podem fazer à criança. Essas ferramentas, essa informação, mais uma vez, na psicóloga, obviamente, vocês podem ler dicas de lugares, de sites, blogs, páginas que têm dicas fantásticas. Vocês podem, por exemplo, aqui funciona assim. Eu trabalhei com autistas durante 3 anos, numa escola especializada para isto, mas eu fazia acompanhamento de adultos, eles dizem young adults, que são ali aos 20 a 9 anos. E se acontecesse alguma coisa, se houvesse uma mudança muito grande na vida dele ou dela, nós fazíamos uma história em papel. E era uma história muito simples. Era com umas imagens. Imagina, este é o Dom, que é o nome dele. O Dom vive aqui. O Dom tem a mamã. O Dom tem o papá. E a mamã, depois não sei o que aconteceu esta história que eu estou a falar. A mamã ficou doente e agora está o Dom e o papá e a mamã está no céu. Foi apresentada a história assim, de uma forma bem sem emoção, porque não há essa capacidade emotiva neste caso. Exato. Neste caso. E nós pensávamos que ele ia ou não lidar bem com aquela situação porque era uma mudança e não pela perda. Custa imenso dizer isto, mas neste caso nós sabíamos com quem estávamos a lidar, não havia muita conexão e não há conexão da parte emocional deste aluno. Então nós já sabíamos que podia haver uma reação física dele mais agressiva por causa da mudança na vida dele, porque ele não ia ter o bolo no domingo, porque isso também foi falado, olha, nos domingos de manhã já não vais ter o bolo porque a mamãe não está. Exato. E então pronto, são essas coisas pequeninas que para eles fazem uma diferença enorme. E ele ao ler aquela história, e estávamos 5 pessoas lá preparadas para o pior, porque é um adulto e tem muita força. E pronto, ele a ler aquilo, ele não fala, mas lê. Atenção. Ele lia, fechou, e depois ele, com um cartãozinho, perguntou o que é para o jantar. Pois. Ele fez o processo daquela informação, acabou, o que é para o jantar. Exatamente. E depois nós perguntamos, muito simplificado, também usar muitas palavras, às vezes quando falamos com pessoas neurodivergentes, não ajuda. Exato. Diminuir a quantidade de palavras, especialmente se não forem palavras-chave. Nós perguntávamos, o Dom está ok? E ele dizia, ok. Yeah, E ok, sim. e vamos continuar, e não vamos fazer disso um problema. Se ele diz que está ok, é que está ok, bora para Está frente. ok. Exatamente. E às vezes também vai um bocadinho de encontro às pessoas, como é que passam as emoções, como é que passam a informação para a criança. Sim. Se vocês vão passar a informação para a criança assim, meu Deus, olha, senta, a mamãe vai dizer uma coisa. Não, Pois, ai, meu Deus do céu. exatamente. A mamãe, ele vai copiar esse comportamento, ele vai adquirir esse nervosismo, essa ansiedade. Isso é com tudo, não é? A modelagem é muito importante. Nós É. temos, por
Os pais têm um determinado comportamento e os filhos aprendem com esse comportamento. Sim, Portanto, é aprendem muito, mesmo muito. A parte social, pronto, aquilo é muito complicada, depende do caso. É muito difícil de sim. falar no autismo porque é muito diferente, são todos diferentes, todos, e não conheço nenhum Exato, igual. cada um exato, cada um é especial à sua maneira, não é? Estão aqui a dizer, o autista é muito prático. É prático porque tem um bocadinho aquela capacidade de não ter a emoção ligada às Exato, coisas. sim. Eles, neste caso, os quatro, até eram os quatro assim, eles tinham esta rotina e não importa o que é que acontecia, desde que aquela rotina, desde que aquela coisa fosse feita naquele dia, àquela hora. Exatamente. Eles estavam bem assim. Uh, Pessoal, obrigada por estarem a seguir, por estarem a acompanhar aqui a entrevista. Sigam a doutora Jenny também, para que ela possa fazer umas lives connosco assim, em pessoa e não só por voz. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, façam-na agora, porque eu tenho duas filhas ali a dizer que querem falar comigo e eu já estou a ver que a coisa não é boa. Ui. Oi, 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 oi. Portanto, as rotinas com visualização de imagens é importante, sim. Sim. Até há uma. Eu vi por acaso no curso que eu tirei, havia em vez de eles colocarem, por exemplo, a rotina de lavar os dentes, ou tomar banho, ou lavar os dentes, comer, isso tudo assim, era por imagens. Portanto, Sim. um cartãozinho, tipo era um cartãozinho, pronto, assim, com plástico, bem direitinho, Sim. não é? Para usar sempre com ele. Eu Portanto, tenho isso tudo. Eu posso depois fornecer algumas informações como é que se faz isso. Nós tínhamos uma capa com micas, e nessa capa tem uma folha A4 que vocês põem um quadradinho de velcro atrás de cada fotografia, que é um quadradinho forrado, e depois essas fotografias, essas imagens vão todas para aqueles quadradinhos. E depois Exato. essa capa é dada à criança e está dividida por atividades, sentimentos. É importante que a criança consiga se expressar. Se vai estar sol, se vai estar chuva, às vezes é relevante para eles, não sabemos, mas podemos dar essa opção deles Exato. quererem saber. E aquela capa era dada ao nosso aluno de manhã, ele acordava e ele dizia: eu sinto-me assim, e eu dizia: olha, hoje é dia de ir ao restaurante, qual é o restaurante que tu queres? Ele ia à secção dos restaurantes, estamos a falar de um adulto, obviamente, e ele ia escolher, estava lá a imagem do restaurante, ele ia escolher o restaurante que queria ir, ou que se queria ir ao cinema, ou que tipo de comida é que queria comer naquele dia. Isso dá uma independência ao jovem, à criança, ao adulto, que ele depois, mais tarde, até pode usufruir disso, porque às vezes há pessoas que não precisam de ter cuidados para o resto da vida. Pois, exatamente. É tentar não fazer tudo por eles. Chamam-se Porque eles PECs. podem Quem é que ser disse? Eu vi qualquer coisa aqui, alguém disse. O nome disso é PECs. É sim. Quem é que disse? Licenciado, até uso o timer para regular as atividades. Sim. O temporizador. Muito importante também. O miúdo parece um zombie durante o dia. Pois, se dá uma medicação talvez muito forte e se a criança tem um comportamento diferente no dia a seguir, pronto. Porquê que os autistas não gostam de tomar banho, lavar os dentes, comer? Eu sei porquê. A parte sensorial. Vamos lá, Jenny. Exatamente. É como eu digo, eu acho que tudo realmente é sensorial, não é? Nós quando vamos tomar banho, nós que não somos diagnosticados, não é, com autismo, portanto, vamos tomar banho normal, não é? Portanto, temos a água a correr, temos tudo, não é? Os autistas não têm esse, ou seja, todas as sensações que nós vemos ao ir tomar banho, ok? Os autistas veem ainda mais, em dobro. Portanto, é a água a escorrer, é o barulho da água, é estar quente ou estar frio, é tudo. E o toque, portanto, vocês sabem que a água passa pelo corpo, não é? Também aqui outra sensação, portanto, só aí vocês já estão a ver quantas sensações estão ali ativas, não é? Portanto, quer seja a audição, que vocês estão a ouvir a água a cair, quer seja o toque, não é? Que vocês estão a sentir a água. Portanto, tem tudo mesmo a ver com os estímulos, tem tudo a ver com os sentidos. Até o cheiro do sabão. Até o cheiro é tudo. Por isso é que eu digo, os sentidos ficam todos ativados e claro que faz com que eles não se sintam bem a fazer algo, não é? Estejam fora do ambiente deles, digamos assim. Sim, e pronto, é tentar arranjar aquela tal rotina dele saber
e talvez visual, se for necessário, de saber que depois daquela atividade existe o banho Exatamente, e sim. vai acontecer. E tentar fazer com que o banho seja sempre uma coisa positiva. Nem que seja por uns tempos usar sabão de bebê sem cheiro. Experimentem. Exato. Pode até resultar. Não sabemos. O sistema de Muito antecipação de simples. rotinas é excelente para reduzir a ansiedade e comportamentos desajustados. É, É, muito. é fantástico. Até para nós. Até para nós. Exatamente, nós, exato. Uhum. Eles não choram do nada. Algo desregulou, por exemplo. Sim, alguém estava aqui a dizer porque que eles choram do nada. Eles não choram do nada. Ele já deu sinais, ele ou ela já deu sinais que ele não estava regulado, ele já não estava feliz. Eu posso-vos mostrar o que é um. Jenny, já viste aí um Air Defenders? Eu acho que perguntei-te isto. Já viste? Acho que não. Não, deixa eu pedir aqui à Não, Naya não. para trazer. Ela vai trazer o que é uma coisa que vemos imenso aqui. Vemos imenso para festivais, eu agora até vou dizer arraiais que podia ser usado, no cinema, fogo de artifício, show de aviões, tantos eventos que aqui usa-se para crianças. E não só para crianças neurodivergentes com este tipo de patologias, são para crianças também normais, até bebês, quando se leva, por exemplo, ao rally. Não é agradável, Exato. gente. Não é agradável. Pois não, não. E existe mesmo para crianças. Eu vou-vos mostrar o que é. Isto silencia um mundo e o outro. É uma sensação de paz. Eu tenho os da Naya, que são estes, que são muito idênticos aos escutadores normais. Ela usa no cinema, praticamente é. Ou então, se ela tiver num shopping e tiver muita gente e ela já começar a dizer que quer ir para casa, porque ela quer sair, mas depois ela quer ir para casa. Eu sei que ela não quer ir para casa, o barulho está a incomodar. Pois É o é barulho das isso. pessoas, é o cão, é. Então ela põe isto nos ouvidos e é uma sensação de paz que vocês até querem para vocês. Eu, em dias mais difíceis para mim, quando eu tenho muitos pensamentos na minha cabeça, eu levo os meus headphones para os supermercados. Exato. Ajuda-me a mim não me enervar com coisas que são. Não há necessidade de se enervar. Estes são os da Leila. Ela não usa muito, quem usa mais é os da Naya. E são assim. Aquelas pessoas que usam para as obras, quando estão a usar aquele equipamento mais barulhento. É igual, só que é para Exatamente. crianças. Isto são coisas que deveriam ser faladas até nas escolas. A minha filha pode levar para a escola se ela quiser. Mas ela não pede, não usa, mas ela sabe que pode. Sim, Luísa, podes encomendar no Amazon ou mesmo no eBay. Eu a seguir posso pôr os links no meu Instagram se vocês quiserem. As pessoas estão a perguntar onde é que se compra. Isto, pessoal, isto é tão bom porque dá uma sensação de paz às vossas crianças. Se me dá a mim, imagina eles. A minha filha vai ao Exatamente. cinema e para mim o cinema é muito alto. O volume para mim é muito É. alto. Chega a ser incomodativo. Só que eu consigo aguentar. Eu lido com aquilo. Mas está ali já quase. Ponho, não ponho. A minha filha nem ponho em questão. Eu não vou ter a minha filha ao meu lado assim o tempo todo no cinema, quando ela pode ter isto nos ouvidos e está tudo bem, ela continua a ver o filme, continua a ouvir o que está a acontecer e sente-se confortável. Exatamente. Caguem para o que os outros dizem e não, acham e pensam. Prioridade aqui não é os outros, a prioridade aqui são vocês e são as vossas crianças. Isto é uma ideia. Uma ideia. As festas da cidade este ano vão ser inclusivas com abafadores de sala de conforto. Excelente. Muito bom. Muito bom. É Muito assim bom. mesmo. Não, eu fico feliz com estas mudanças. É Eu fico verdade. feliz. O meu só há pouco tempo é que aceita o chapéu, por exemplo, sim. É mais uma vez uma coisa sensorial. É. O meu irmão aceitou o chapéu e depois nunca mais tirou. Pois. Depois existe. Lancei esse presente. Ele concordou. Muito bom. Boa. Opa, Neuza, quem é a Neuza? Foste tu que sugeriste que isso acontecesse, Neuza? É porque se foi, eu já tiro-te o chapéu. Eu não tenho o chapéu, mas eu tiro. Super. Eu sou muito ativa na câmara por causa do meu filho. Não, isso é muito bom. A minha Sim, filha não foi suporta boa. nada na barriga. Nem toques. É.
Vai estar com o Bernardo, não é? A que horas? Eu penso que só depois das 9. Eu tenho que estar um bocadinho com as minhas filhas, pessoal. Que bom, Neuza. Então as calças estão sempre no fundo da barriga, dobradas, porque ela não gosta de ter cintura alta. A minha filha teve uns tempos. É. Eu não sei porquê. Ela teve uns tempos que ela estava sempre a tirar a cueca, a roupa interior do rabito. E ela dizia que aquilo incomodava. Gente, ela nem tinha, não é para dizer, eu tentei todas as roupas interiores, todas as lojas, eu comprei na Primark, eu comprei na Marks and Spencer, eu comprei na Next, são lojas boas, 100% de algodão, boxer, cueca, brasileira, não boxer, tentei tudo, e eu vi que o comportamento não mudou, então eu pensei, isto é sensorial, ela vai passar esta fase, deixei de dar importância, deixei de corrigir, ela já não faz. Acabou, já passou. Já passou. Quem vou-me estar a chatear porque a miúda está a fazer isto? Ela fez uma apresentação de dança, competiu com a equipa da escola dela, foram às finais nacionais aqui da Inglaterra e ela, mesmo na semifinal, ao meio da dança, teve tempo de ir lá. Deixa lá, deixa estar. Deixa estar. Mesmo assim ganhou. Está lá no vídeo para a gente, para sempre se recordar. Deus te abençoe por esta iniciativa. Não, gente, isto é a primeira de muitas. Eu não sei o que é que tu sentiste, Jenny, mas diz lá. Olha, muito bom. Gostaste de uma conversa? É, claro. Pois é, pessoal, sigam a conta da Jenny, por favor, que assim, quanto mais depressa ela tiver os 1000 seguidores, mais frequentemente podemos arranjar estas lives. Eu quero, olha, o pessoal já está a dizer, eu quero mais lives destas. Boa, boa. Isto é assunto que tem muito pano para mangas, não é assim que eles dizem? Tem muito, sim. Tem muito pano para mangas e podíamos ficar aqui horas e horas e horas a conversar sobre este assunto. Por isso, eu vou deixar aqui a dica. Mandem as vossas questões ou para a Jenny no Instagram ou para mim. Qualquer questão dentro deste assunto e até mesmo da ansiedade e da depressão, podemos falar nisso um dia que nós podemos planear alguma coisa sobre isso. Não se esqueçam de seguir a conta dela. Nós queremos ver a cara da Jenny, não é só a voz. Não é só a foto e a voz, não é? Não. Como acelerar as consultas de desenvolvimento em Portugal. Na parte pública é complicado. É mesmo complicado. Fala com o Bernardo porque ele diz que está combinado às 8 e disse entre as 8 e as 9. Será que alguém pode deixar mensagem ao Bernardo para dizer que é às 9? Eu tenho que estar um bocadinho com as minhas filhas, pessoal. Eu tenho saudades delas. E depois eu volto. Eu vou sair da live e depois eu volto. A minha filha deixou aqui um recado a dizer que precisa falar comigo e pronto, é prioridade a elas. Se elas precisam falar comigo, elas precisam falar comigo. Exato. Eu digo. Muito obrigada. Fala lá, diz que eu passo aqui quando as meninas forem para a cama. 9, 9 e 10 no máximo, eu já volto a estar aqui. Em relação a ti, senhora doutora. Diga-me. Muito obrigada. Muito obrigada por estares aqui. Eu adorei. Eu adorei. Obrigada. Temos que repetir isto, nem que seja tipo uma vez por mês. Temos que repetir. E pessoal, deixem as vossas perguntas, sigam a Jenny e eu mando mensagem quando eu puder. Okay. Daqui a bocadinho já mando mensagem. Senhora, fica à espera. Está bem. Obrigada por estares aqui. Um beijinho. Obrigada, beijinho. Obrigada, beijinho.